Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje, felizmente ou infelizmente para você, a gente não tem convidado, hoje teremos um podcast só com pratas da casa e a gente vai falar de um assunto aqui que é bem interessante, acho que para todo mundo que mexe aí com finanças descentralizadas, que é a nova versão da Uniswap, ou Uniswap V4, né? Como vocês estão acostumados aqui, meus dois co-hosts. Do meu lado direito, a grande estrela do dia aqui que vai ajudar a gente a entender a V4, Luca Benedetti. E aí, Luca, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo numa boa. E direto do Rio de Janeiro ali, correspondente internacional do Calor aí. E aí, Rony, como que tá no Rio aí? Tudo tranquilo, tudo indo. Vamos ver aí o que a Uniswap reserva pra gente no futuro. Maravilha. Bom, pra gente começar esse papo, acho que vamos aqui nivelar as pessoas que entraram nesse podcast, né? A gente está falando da Uniswap, mas entendendo que as pessoas entendem o que acontece nesse mundo de finanças descentralizadas, mas se elas soubessem o que acontece de verdade, você sabe essa frase já, né? Mas eu queria que nivelar todo mundo aqui, Luca, e você desse um overview pra gente do que é uma DEX, né? Que é uma exchange descentralizada, e como que funciona essa tal de Uniswap ali da maneira mais básica possível que você poderia explicar para uma criança. Toma cuidado aí, se você der uma de Rony aí e começar a falar assuntos complexos, eu vou parar você, hein? Vai lá. Tá bom. Bom, uma DEX basicamente é uma exchange que permite que você faça trocas, né? Você negocie ativos sem você ter um intermediário. Então, você não precisa, por exemplo, mandar o seu Bitcoin para o Bitcoin. Não, vamos usar o Ether, por exemplo, aqui, né? Não precisa que você mande seu Ether para um endereço de depósito, para você depois poder negociar ele dentro da exchange, para depois poder sacar em outro endereço. O que você faz são operações que rodam ali diretamente dentro da sua carteira, com contratos inteligentes e não existe um intermediário aí nessa troca. Então, você está trocando diretamente com um contrato inteligente aqueles ativos de maneira quase peer-to-peer, não é bem peer-to-peer porque tem esse contrato inteligente que ele faz no meio de campo, mas ele não é uma entidade, né? Então dá para dizer que é sem intermediário de fato. Como eu explicaria para uma criança como funciona a Uniswap? E aí é um pouco difícil. Vamos pensar em bolinha de gude. Criança ainda brinca de bolinha de gude hoje em dia? Acho que não, né? Essa criança que a gente vai explicar, ela brinca de bolinha de gude. Então tá bom. Se ela brinca de bolinha de gude, então fica mais fácil. Então, bolinha de gude, na época que eu brincava de bolinha de gude, pelo menos, elas tinham várias cores, tinham vários tipos de bolinha de gude. Tinha aquela olho de gato, tinha aquelas que eram mais azulzinhas, mais escurinhas, etc. Tinha várias cores de bolinha de gude. E era legal você trocar a bolinha de gude com seus amigos, né? Então, às vezes o seu amigo tinha uma bolinha de gude interessante que você achou bonita, e ele achou uma sua bonita também, você queria trocar aquilo ali. Só que, vamos supor que nesse nosso mundo imaginário aqui, você não consegue ter certeza que o seu amigo vai te entregar a bolinha de gude quando você entregar a bolinha de gude pra ele, né? Ele pode muito bem pegar sua bolinha de gude e sair correndo, e não te dar a bolinha de gude ali que você queria trocar por, né? Então o que a gente faz? A gente coloca um cara no meio, essa pessoa que fica no meio, na verdade é um robô, é o ChatGPT. As crianças brincam com o ChatGPT, eu tenho certeza. Sim. Você coloca o ChatGPT ali no meio e você fala, então, eu vou dar minha bolinha de gude pro ChatGPT, você vai dar sua bolinha de gude pro ChatGPT, e aí depois no final ele vai dar aqui a bolinha de gude para cada um de nós e vai ficar tudo certo. Mais ou menos nesse sentido que funciona a Uniswap. Ela facilita essas trocas entre os usuários, né? Para ficar mais, talvez, certo, vamos dizer assim, ao invés de eu trocar a bolinha de gude com o meu amigo, eu tô trocando a bolinha de gude com um cara que tem várias bolinhas de gude. E ele deixa essas bolinhas de gude todas na mão do ChatGPT. Ele fala, não, ChatGPT, vou colocar minhas bolinhas de gude aqui, porque eu sei que as pessoas querem trocar bolinhas de gude. E aí, toda vez que alguém troca uma bolinha de gude aqui, você me dá uma porcentagem dessa troca. Obviamente que nesse mundo imaginário, existem porcentagens de bolinha de gude. Beleza. E aí, né, quando eu vou lá e troco com o ChatGPT, esse cara, que tem várias bolinhas de gude, ele vai ganhando ali algumas porcentagens dessas trocas. Eu consigo trocar minhas bolinhas de gude sem me preocupar que o meu amigo vai pegar minha bolinha de gude e sair correndo. E fica mais fácil para todo mundo, porque meu amigo consegue trocar bolinha de gude, eu consigo trocar bolinha de gude, e o cara que está ali fornecendo as bolinhas de gude para todo mundo trocar, ele também sai ganhando com isso, né? Então, é mais ou menos assim que funciona a Uniswap. Espero que não tenha ficado muito complexo o exemplo. Cara, vamos dizer assim que a criança... Vai lá, Rony. Você tem? Só uma coisa para adicionar na tua analogia aí, eu achei muito, muito boa,
Só que além de tudo isso, todo mundo que está indo lá botar a bolinha de gude está com uma máscara em cima da cara, né? Porque você, obviamente, numa exchange centralizada não precisa necessariamente fazer o KYC e se identificar, né? Então, além Exatamente. dessa analogia perfeita do Luke, você ainda tem todo mundo mascarado ou lá com aquelas roupas todas em cima da cara e ninguém sabe, Quem é ninguém quem? que está trocando, que está provendo liquidez, ninguém sabe nada. Tá todo mundo trocando Ou bolinha então de gude você no baile de carnaval, é isso. Beleza, vai boa. de carnaval. Maravilha. Gostei dessa ideia aí. E o Rony mais ainda, que adora um carnaval aí, né, Rony? Gosta, né? Bem, depois dessa analogia, assim, tem uma pergunta que sempre ficou na minha cabeça na época que a gente começou a estudar DEX, né? Quando começou a surgir esse conceito. Na verdade, não quando começou a surgir, porque quando começou a surgir a gente está falando de um período talvez muito inglório, em que a tecnologia de fato era a pior possível, né? Quem não lembra aí da Ether-Delta, em que você não conseguia de fato negociar, apesar de ser toda aquela áurea, uma DEX, está evoluindo para ser descentralizada e tudo mais. A Uniswap, ela foi a primeira solução que surgiu trazendo um modelo novo, né? Só que a gente está falando basicamente de código aberto. Então, qualquer pessoa ali, qualquer programador poderia copiar aquilo e fazer uma outra versão, uma versão melhorada e o que fosse. Só que ela largou primeiro. E aqui no mercado cripto ainda existe esse estigma, né? Inclusive é um dos nossos motes aqui, quem chega antes vence. A Uniswap, ela de fato conseguiu vencer nesses cenários. E a minha pergunta que fica desde a V1, né? A gente está na V4 agora que a gente vai discutir, a gente teve V2, V3 e agora vai ter a V4, ela ficou posicionada como líder de mercado. A pergunta que eu tenho para você, Rony, é por quê? Existe alguma lógica por trás dessa liderança, que eles gostam de chamar de moat, né? Uma defesa, um arcabouço ali que faça ela se destacar na frente, continuar na frente, uma diferença de proposta de valor? O que fez a Uniswap não só nascer em primeiro, que eu acho que a gente pode justificar isso pelo seu first move, mas como ela se manteve como líder desse mercado, Rony? Bom, ótima pergunta, cara. O primeiro argumento é o que você já falou, né? Justamente por ela ser o first mover, ela tem aquele first mover advantage, né? Como a gente já vê muito no mercado, como você comentou também. Mas eu vejo outros dois motivos aí para a Uniswap ter se mantido na liderança e frente aos outros Vampire Attacks, né? As outras cópias que fizeram dela nos últimos tempos. A primeira grande outra vantagem que eu vejo é o fato da Uniswap dar todas as taxas obtidas com as transações para o seu provedor de liquidez. Beleza? Algo que, por exemplo, a própria SushiSwap, a própria SushiSwap não fez depois que ela fez o Vampire Attack. Né? A SushiSwap pega parte dessas taxas aí que na Uniswap são todas dedicadas ao provedor de liquidez e distribui entre os holders do próprio token Sushi. Né? A Uniswap, até hoje, apesar da gente ter, obviamente, propostas de você fazer o fee switch, né, que é justamente você tirar parte desse valor que é dado para os provedores e dar também de volta para os holders do token Uni, ela não fez isso até hoje. Então isso atrai muito esse provedor de liquidez, beleza? E é muito importante você ter essa estratégia de atrair provedor de liquidez, justamente porque esse é o cara que vai tornar todas as suas pools de negociação muito mais líquidas, vai tornar, por exemplo, as slippage menores quando você for negociar, né, a variação de preço que tem quando você manda uma ordem grande, por exemplo, vai ser menor se você tiver uma pool de liquidez muito grande. Você vai ter provavelmente mais oportunidades de pares de negociação se você tem vários provedores de liquidez. Então essa estratégia da Uniswap foi muito interessante também por causa disso, né? Atrair muito fortemente esse provedor de liquidez, dar mais moral para ele, entre aspas, do que até mesmo o próprio token holder do Uni, beleza? Então esse seria o segundo motivo. E um terceiro motivo que eu também acho que é importante é justamente esse que a gente vai discutir da V4, né? Que é o motivo da inovação. A Uniswap, ela parece que ela está sempre um passo à frente de todas as outras DEX, né? Ela, por exemplo, lançou a V3 e lançou um modelo de negociação de mercado automático, né, que a gente conhece como AMM, totalmente inovador, né, que a gente não tinha em nenhuma outra DEX. Né? Então, mostraram claramente lá o Hayden Adams e o time deles da Uniswap Labs que eles já estavam pensando em problemas futuros, enquanto que os outros protocolos estavam tentando só dar o Vampire Attack neles. Né? E aí agora com a V4 a gente vai ver, quando o Lucas explicar mais no detalhe, que esse movimento vai se repetir novamente. Né? Eles vão, de novo, antever outros novos casos de uso possíveis e implementar diversas ações, como os hooks, por exemplo, e quanto que todo o resto do mercado ainda está um passo atrás, agora meio que imitando esse modelo da V3 que o Uniswap tinha lançado. Né? Então, resumidamente, aí, em três motivos rápidos. Primeiro,
First Player Advantage. Segundo, a questão de você priorizar muitos provedores de liquidez. E terceiro, a questão da inovação aí, que o time da Uniswap Labs é muito bom. Cara, maravilha. Só vou... Assim, acho que... Pode acrescentar mais um? Eu queria fazer um comentário, na real. Comentário. Eu acho que o que a Uniswap fez é que ela criou um ciclo virtuoso muito grande, porque ela consegue ter maior liquidez, porque ela tem as melhores condições para o provedor de liquidez. Por ter a melhor liquidez, ela tem um maior volume, porque os traders eles buscam onde tem liquidez para sofrer menos com slippage e tudo mais. Então, o volume de trading na Uniswap ele costuma ser maior. Pelo volume de trade ser maior, fica mais vantajoso para o provedor de liquidez e aí vai, né? Vira um ciclo virtuoso ali em que o volume de trade incentiva que mais pessoas provêm liquidez e mais pessoas provendo liquidez incentiva que esse volume de trading cresça. E aí é um pouco desse flywheel aí que a Uniswap criou e conseguiu manter por muito tempo. Eu acho que é uma coisa que se retroalimenta, assim, mas antes de entrar em outro tópico, só para explicar uma coisa aqui, que eu acho que é meio, não anedótica do mercado, quer dizer, o fato em si é anedótico, mas ele mostra um pouco de como esse mercado funciona, né? Foram duas coisas que o Rony falou aqui que não deixaram tão claro. Primeiro o Vampire Attack e depois a SushiSwap, né? A SushiSwap é uma cópia, eu não vou falar descarada porque carrega, acho que um peso muito... negativo, quando na verdade o mercado incentiva isso, né? Que você copie e melhore o trabalho do amiguinho, né? Tudo aquilo que te falaram na faculdade de você não copiar o trabalho do amiguinho, ou copiar e fazer diferente, tem alguns... não tem muito sentido aqui, na verdade. Você tem que copiar de fato, óbvio, procurar melhorias, porque senão você não vai ter diferencial, mas a essência do mundo descentralizado, do open source é essa, em que você consiga melhorar, e até por isso que em conjunto o open source ele é muito mais forte do que empresas centralizadas, e a gente tem inúmeros exemplos disso. E aí o que aconteceu na SushiSwap foi, e aí de novo mostra um pouco de maneira anedótica como esse mercado funciona. Alguém falou, um analista da The Block comentou, quando a Uniswap não tinha token ainda, falou assim, eu ainda não sei por que alguém não pegou o código da Uniswap, copiou e simplesmente criou um token dentro desse negócio para conseguir distribuir para as pessoas, na época a gente tinha o de farm, que poderia ser um grande sucesso. Alguém falou, beleza, vou fazer isso. E aí criou toda uma narrativa interessante em torno desse nome SushiSwap, que eu lembro claramente quando lançou, tudo tinha a ver com sushi, né? Era tipo o Masterchef, o cara que estava tocando as coisas, aí tinha os pools ali que tinham a ver com comida japonesa, e justamente nesse trocadilho aqui de SushiSwap, esse cara lançou e iniciou o que a gente chama de Vampire Attack. Ele simplesmente distribuiu uma quantidade de tokens sushi absurda para aqueles provedores de liquidez que estavam no Uniswap, e óbvio para todos os outros também, mas principalmente atraindo aquele cara, em que ele pudesse prover liquidez para ser o primeiro a receber o sushi, e obviamente aí ele toma a decisão depois. No primeiro momento você teve uma drenagem de capital absurda saindo do Uniswap, criou um receio gigantesco para esses caras, e naturalmente o que a gente entendeu ao longo dos ciclos ali, principalmente com a Uniswap correndo atrás ali depois e lançando o seu token, foi que esse Vampire Attack, ele na verdade acaba atraindo um capital mercenário, que no momento em que essa recompensa cair, ele vai sair novamente. E isso aqui, ó, só para configurar aqui a conclusão do que é a leitura para mim desse mercado. Primeiro, copiar, você está sendo incentivado a copiar o trabalho do amiguinho, você tentar drenar liquidez por meio de incentivos quase que canibais ali para o seu próprio protocolo, né? Tipo, você vai incentivar aquele negócio, mas vai atrair um capital que você não quer, não é sustentável, e naturalmente, se você tem uma estrutura sustentável ali para o longo prazo, com uma proposta de valor clara para o teu cliente, nesse caso para mim a Uniswap, estou olhando para o primeiro cliente dela, que é o provedor de liquidez, você de fato consegue voltar a ser o principal líder desse mercado, né? A SushiSwap por algum tempo ela ameaçou bastante a Uniswap, mas hoje a gente vê que a Uniswap ainda reina como essa primeira posição e líder do mercado. Nesse contexto, acho que o resumo é um pouco esse aqui. Mas voltando depois dessa explicação, voltando ao tópico em si, me vem uma dúvida, e aí é uma dúvida real minha, do que você pode esclarecer para a gente, que a gente está evoluindo de versões da Uniswap, mas não está claro totalmente para mim da onde a gente saiu, o que era V1, o que era V2, V3 e o que vai ser essa V4, que acho que, para a gente não estender muito a resposta, dá uma explanação do que é V1, V2 e V3, depois a gente tenta explicar o que é a V4 aqui. Beleza. A primeira versão da Uniswap, ela foi
basicamente um rascunho do que a gente ia ver depois na V2, né? A primeira versão você tinha o mesmo sistema de pools, o AMM, né? Toda a implementação daquilo que o Vitalik pensou lá atrás, do Ultimate Market Maker e tudo mais. Só que todas as pools elas só tinham a opção de um par. Você só poderia fazer par com Ether. Então era um token RC20 Ether, um token RC20 Ether, um token RC20 Ether. O que se aprendeu na V1 é que as pessoas não querem só trocar o token RC20 por Ether. Eles querem também trocar por stablecoins, querem também trocar por outros tokens RC20, né? E aí, a partir disso, veio a V2. A V2, o grande salto aqui foi permitir com que você tenha essas pools RC20 e RC20 e também a utilização do WETH nas pools em vez do Ether, né? Porque você tinha um ganho de eficiência aí. Quando você utilizava o Ether, você tinha um custo maior para fazer essas trades. Quando você introduz o WETH, esse custo ele é reduzido. Então, você conseguir fazer essa transição para o WETH, né, a criação do Ether envelopado e tudo mais, essa versão ERC20 do Ether, permitiu com que você tivesse trades mais baratos e que você permitisse também essas pools de, por exemplo, o token X com o SDC ou o SDT, outros tokens RC20 que tinham um volume interessante ali, vale a pena você ter pools RC20 para RC20, até o próprio USDC, o USDT tem uma troca muito forte entre os dois também, e é uma pool que tem bastante volume, então também foi criada com essa V2 da Uniswap. Então a V2 foi quando você de fato começou a ter tração na Uniswap. Durante a V2 foi onde rolou o Vampire Attack da SushiSwap, foi onde rolou o airdrop dos tokens Uni, foi onde basicamente tudo aquilo que a gente conhece de Uniswap começou. Depois da V2 veio um salto interessante de eficiência de capital, que foi a V3. A V3 ela trouxe uma noção interessante que eram os ranges de liquidez. Então, na V2, quando você provia liquidez, na V2 e na V1 também, né? Quando você provia liquidez, você não provia liquidez para um range de preço específico. Você provia liquidez para todos os ranges de liquidez, todos os ranges possíveis de preço, né? Então isso era ineficiente, porque você às vezes não oferecia uma concentração ali de capital para um trade específico, não tinha um slippage tão pequeno e etc. Então você perdia muito em relação a SEX nesse sentido, né? As exchanges centralizadas. Quando você introduz essa noção, esse recurso de você poder prover liquidez num range específico, você abre espaço para algumas coisas. A primeira delas são market makers profissionais. O market maker que ele é casual, ele geralmente coloca lá o seu capital para prover liquidez e ele coloca no range de preço completo. Ele não escolhe um range de preço específico, ele não está ali fazendo a manutenção da sua posição para que ele possa obter o maior lucro possível. Quando você tem esses ranges de preços específicos possíveis de serem estipulados, os market makers profissionais eles conseguem fazer muito dinheiro com isso. Muito dinheiro com isso. Então, você criou uma diferenciação ali entre os provedores de liquidez da Uniswap. Você tinha as pessoas que não eram provedores de liquidez profissionais e essas muitas vezes perdiam dinheiro com impairment loss e tudo mais. E isso, inclusive, é um dos maiores problemas da Uniswap V2. Né? Você tinha muito impairment loss, as pessoas, na grande maioria dos casos, perdiam dinheiro ao invés de ganhar dinheiro provendo liquidez. Quando você introduz a V3, você consegue mitigar um pouco desse problema, pelo menos para os market makers profissionais que conseguem manejar essas posições de maneira bem específica e por conta disso também conseguem oferecer liquidez num ponto específico para um trade, né? Então vamos supor que eu tenho um trade gigantesco que eu quero fazer ali, você consegue prover liquidez naquele range para aquele trade gigantesco e pegar as taxas daquele trade gigantesco, né? Isso vai até introduzir um novo tipo de MEV, que era o Just-in-Time Liquidity, que a gente chegou até a falar num grupo de estudos lá no Discord, mas era um bot de MEV que ele fazia o scan aí da mempool, né, do Ethereum, para achar esses trades grandes, para em vez de fazer um ataque sanduíche, ele só provia liquidez no SAP V3 para poder pegar as taxas daquele trade grande, né? E é muito curioso isso, porque você consegue ter uma eficiência de capital muito maior, você consegue incentivar com que
trades maiores aconteçam na sua plataforma. Obviamente que trades grandes eles acabam tendo um problema em relação à MEV em cima deles, que é os ataques sanduíches e tudo mais, mas quando você tem maior liquidez, essa pessoa que faz um trade grande, ela pode fazer um trade grande com mais segurança de que ele vai receber toda a grana no final, né? Que vai existir liquidez suficiente ali para ele fazer essa grana inteira. Então, a Uniswap V3 ela trouxe muita eficiência de capital e mudou um pouco o jogo para esses provedores de liquidez. Inclusive, com a V3, a Uniswap ela conseguiu aumentar ainda mais a sua dominância no mercado de DEX. Né? Ela conseguiu ganhar ainda mais espaço em cima da SushiSwap, em cima das outras competidoras dela. A V4 ela vai ser uma evolução em cima da V3. Né? Então, além de você ter essa possibilidade de você oferecer liquidez num range específico, você vai ter o que chamam de hooks. Esses hooks eles vão ser código específico que você vai poder rodar antes ou depois do trade ali. Então você vai poder, por exemplo, criar ordens limite utilizando esse tipo de tecnologia, né? Para você poder fazer hooks. Você pode criar mercados, trades utilizando margem. Enfim, o céu é o limite. Vira realmente o que os desenvolvedores quiserem fazer com aquele tipo de hook ali, com aquele tipo de mecanismo, eles conseguem construir em cima dos hooks da Uniswap V4. E ao invés também de você ter vários contratos para pools diferentes, né, que é uma coisa que você tem hoje em dia, você tem um contrato para pool, por exemplo, Ether e USDC, você tem outro contrato para pool Ether e USDT, você tem, enfim, N contratos que rolam. Na verdade, cada par na Uniswap V3 ele é um contrato diferente. Na V4, tudo isso vira um contrato só. Então você coloca todas as pools dentro de um contrato só. E utilizando o que a galera chama aí de Transient Storage, né, que vai ser uma IP que vai entrar no próximo fork do Ethereum, você consegue manter ali, fazer uma contabilidade do balanço ali de todas as pools, e aí com isso você reduz o custo. Né? Tá tudo na mesma pool, você consegue fazer todas aquelas transações que eram de vários passos e tinham que passar por vários contratos, várias transações antes de chegar no usuário final, todas elas viram uma transação só, então o custo de gas fica mais baixo, então vira uma melhoria tanto de experiência do usuário, então o usuário ele vai conseguir fazer trades mais baratos, quanto muda um pouco o negócio, e aí a gente pode falar um pouco disso mais pra frente. Cara, tem uma coisa aqui que você foi falando, eu fui pegando aqui, né? Primeiro, acho que, na verdade, a V1, ela foi um grande MVP para alguma coisa que estava muito claro que eles iriam evoluir. Então, assim, talvez até antes de lançar, o Hayden já esperava que fosse haver essa atualização para V2. A V3, para mim, parece mais um ajuste de olhar para o mercado, ver qual era a principal dor que é o Impairment Loss e interpretar ela de uma maneira diferente do que os próprios concorrentes estavam fazendo. Porque eu lembro muito bem quando a V2 saiu, e a V1 e a V2 estavam rodando ali, o pessoal migrando, tentando entender, aqui tem um benefício porque o ERC20 com o ERC20, ele é uma vantagem pro usuário final que está fazendo esse swap. Pro provedor de liquidez é muito mais, eu provejo esse negócio aqui, mas o usuário final que está desejando, ele é o cara que vai me empurrar. E até trazendo aquele problema do ovo e da galinha, né? A Uniswap de fato ela focou em uma das pontas que foi o provedor de liquidez, entendendo que se ela trouxesse esse provedor de liquidez aqui dentro, ela conseguiria quebrar esse ciclo do ovo e da galinha, né, do marketplace, que é tipo quem que está vendendo e quem são os vendedores, né? Se você não tiver muito vendedores, você não tem gente comprando, se você não tiver muitos compradores, não tem muitos vendedores. Então, como você incentiva esse cara? Para o incentivo que veio a priori só com as taxas recolhidas, né? Então ela 100% é seu, ela te trouxe como um parceiro ali de fato dela. E depois a V3 ela veio num ajuste ali mais fino, né? E esse ajuste fino de prover liquidez, ele fez com que a responsabilidade de não ter essa perda impermanente, né? De não ter esse problema aqui, jogasse na mão do próprio usuário para ele conseguir arbitrar o que ele poderia fazer para diminuir isso. E nesse ponto, você não só entrega para esse cara virar meio que ele vira um trader, né? A grande verdade é que hoje o cara que provê liquidez numa V3, ele é um trader. Ele está olhando ali o range de preço, ele decide qual que vai ser a faixa dele. Se ele diminuir a faixa, ele corre mais risco de ser, entre aspas, liquidado em uma das pontas, né? Você tem a possibilidade de, sei lá, um par USDC, sei lá, um ERC20 aí, fala para mim, rápido. Uni, boa. O SDC e Uni. Você tem esse par, aí se eu botar um range muito pequeno e o preço subir, eu termino a pool com bastante, com total posição em Uni ou o contrário.
Se cair muito, eu termino a pool ali com o SDC. E nesse sentido, ela conseguiu oferecer para esse cara uma ferramenta a mais para ele tomar decisão. Só que para o usuário final, foi, principalmente o trader mais avançado, foi um avanço de conseguir, dentro de um range específico, uma liquidez que muitas das vezes ele não vai conseguir dentro de uma exchange centralizada. E isso, não sei o que estou falando, a Paradigm fez um estudo quando ainda era V2 e alguns pares, como Ether, USD, Ether e o Rapid Bitcoin e tantos outros, nesses pares mais comuns aqui, ele tinha uma profundidade de book maior do que Binance e Coinbase, só na V2. Com a V3, as pessoas puderam concentrar mais liquidez ali e ainda nesse estudo de como é que era? O Just in Time? Era isso? Não. Just in Time Liquidity, ele vai oferecer ainda mais liquidez pontualmente num local. Se tiver muita demanda por aquele trade específico, o cara vem, aplica o MEV e recolhe a taxa máxima ali que ele pode recolher, mas de fato o slippage cai bastante. Essa evolução para a V3, de fato, acho que ela traz um benefício para o market maker profissional que facilita a vida desse cara, eu acho. Porque quando a gente está falando de um market maker que vai entrar dentro de uma SEX da vida, ele vai lá, ele vai pôr várias ordens de book aqui embaixo, na de cima também, criando uma profundidade no book, mas ele não consegue criar de maneira concentrada uma grande quantidade de ativo num ponto para que o preço não se mova dentro daquele range, porque ele consegue oferecer liquidez para as duas pontas muito forte. É um ganho para esse cara aqui muito melhor e traz mais gente para o jogo de fazer market making. Um exemplo clássico disso é, provavelmente as pessoas hoje que são relativamente profissionalizadas em prover liquidez para o Uniswap V3 não necessariamente são market makers no mundo tradicional. É outro business, só que aqui você traz mais gente para o jogo, de fato, o cara com grana consegue oferecer esse tipo de serviço. E nesse ponto, para mim, a V4 ela é um salto agora que a gente vai começar a provar que uma DEX ela pode gerar mais valor para o LP do que uma SEX. Ela pode dar esse salto de fato. E acho que aqui está ficando cada vez mais claro o quanto que, sei lá, cripto de modo geral, uma hora vai atravessar essa linha, que é a impossibilidade de você fazer coisas dentro de cripto fora de cripto. E aí quando a gente atravessa essa linha, o céu é o limite, porque se você não tem como replicar, é o único produto que serve para esse cara. Você ofereceu uma coisa que não existia e que o teu concorrente não pode oferecer de forma alguma. E aí é meio uma corrida para como que eu uso isso aqui. Eu tenho outras coisas sobre a discussão da V4 especificamente, mas eu queria, não sei se algum de vocês dois sabe, quando que a gente vai ver isso de pé, Rony? Você que é um ávido aí conhecedor do protocolo do Ethereum, né? Eu sei que tem uma trava aí. Quando que a gente vai ver a V4 de pé? Então, a V4 da Uniswap, né, algumas das atualizações dela que o Luca vai falar em mais detalhes, dependem de uma coisa que ele já citou, né, que é uma IP que está inclusa no próximo grande hard fork da rede da Ethereum, né, que é o Deneb Fork. A gente ainda não tem uma data definida pelos desenvolvedores da Ethereum para lançarem esse fork, né. Nas últimas reuniões, ele já vem prometendo aí que isso deve sair até o final desse ano, né? E se tratando então de devs da Ethereum, eu aceito que isso quer dizer até dia 11h59 da noite do dia 31 de dezembro. Né? Eu também já ouvi rumores dizendo que pode acabar ficando para o início do ano que vem, mas pelo andamento dos testes que a gente acompanha dos desenvolvedores, parece sim que vai conseguir entregar essa atualização aí, pelo menos até dezembro desse ano. Né? Então, e aí voltando ao ponto original, nenhuma dessas IPs que o Luca até chegou a comentar, dos Transit Storage of Codes, foi quase que tipo um lobby do time da Uniswap, dos apoiadores aí da Uniswap, para você incluir essa IP dentro do Dencun. E deu certo, né? Porque, no final das contas, é uma das 5 IPs que vai estar incluída aí. Basicamente, ela vai tornar muito mais fácil a implementação aí de algumas dessas atualizações da Uniswap V4. Mas, por causa desse pré-requisito, digamos assim, né? Você não vai conseguir deployar, né, o contrato da Uniswap V4, ou seja, botar ela em produção antes de você implementar o Dencun Fork, beleza? Então, o próprio Hayden Abbas foi num podcast, né? A gente vai falar um pouco mais disso também depois, deu um pouquinho das atualizações e falou um pouquinho de como vai ser, mas provavelmente eu esperaria esse produto aí para o primeiro trimestre do ano que vem. Só. Legal. E aqui tem uma coisa até que a gente comentou nas nossas reuniões, aqui tem um trade interessante, né? A gente sabe que a Uni não captura valor
de forma fundamentalista do crescimento da Uniswap, mas o mercado está literalmente não ligando para isso. As notícias acabam levando o preço a subir, então eventualmente decum bem executado, a gente tendo o fork feito, dado todos os avanços e principalmente o white paper que descreve na V4 de como está avançado o detalhamento disso, a gente provavelmente vai ter ali algumas semanas ou um mês, 2 para o lançamento da V4, né, porque está tudo meio organizado já, e aí tem um trade interessante que é a news flow disso evoluindo, né? Então para você que está aqui nesse podcast, fica aí a dica para você acompanhar, porque provavelmente deve mover o preço depois do decum fork, a gente vai voltar a falar de V4. Mas tem duas coisas aqui, das 4 que são levantadas aqui das inovações da Uniswap, que eu acho que a gente não tocou. Primeiro a gente falou do hooks, que é essa questão de ter um contrato antes e um contrato... Na verdade, seria um hook contract, na verdade uma aproximação desse contrato. Seria uma execução antes ou uma execução depois dessa transação, né? A gente falou do Flash Account, que depende da IP 1153 aí que o Rony mencionou, mas tem duas outras coisas aqui que a gente não falou. Primeiro, o Singleton, que eu acho interessante, que acho que eu vou pedir para explicar. E por último, a volta do uso do Ether como par de negociação. Você pode explicar para a gente, Elu, o que significa esse Singleton e o Native Ether? Claro, o Singleton é justamente aquilo que eu tinha falado sobre a gente, em vez de ter um contrato para cada pool, a gente tem um contrato só para todas as pools. Então, basicamente, diminui o custo para você criar uma pool, né? Então, hoje em dia, quando você vai criar uma pool nova no Uniswap, você tem que pagar um custo de Ether grande porque você está criando um contrato do zero, né? Tem que postar esse contrato na mainnet, etc. Então, esse custo ele acaba sendo alto. Quando você tem um contrato só para todas as pools, esse custo ele é abstraído. E aí também tem aquela questão de, em vez de você, quando você vai fazer um swap, por exemplo, de tokens que não compartilham um par, né? Por exemplo, eu quero trocar Synthetics, o token SNX, por, sei lá, Balancer, BAL. Vamos supor que não existe esse par, né? Não existe esse SNX BAL. Então ele vai fazer a troca de SNX por uma coisa do meio que tem par com os dois, né? Então, sei lá, SNX por USDC, USDC por BAL. Ele vai fazer esse caminho. Só que cada passo desse caminho tem uma transferência e aí por cada transferência dessas eu tenho que pagar uma taxa. Então fica caro quando você tem que fazer vários passos para fazer um swap. Quando você tem esse contrato único e utilizando o Flash Accounting, que vai vir junto com o decum fork, você abstrai esse custo completamente, porque ao invés desse custo, ao invés de você precisar fazer uma transação para cada passo dessa troca, todas essas trocas elas ficam abstraídas dentro do contrato utilizando o Flash Accounting. Então esse mecanismo do contrato que faz essa contabilidade das pools, ele vai fazer esses passos dentro da lógica do contrato sem precisar fazer transações, e a única transação que ele vai fazer é a transação final, que é quando o usuário recebe aquele ativo pelo qual ele fez a troca. Então, você reduz o custo desses passos de uma troca, você reduz o custo para criar uma pool nova e todas as pools ficam contidas no mesmo contrato. Legal. Tem uma coisa interessante quando você fala sobre essa utilidade aqui que me chama a atenção, é quando você está falando, por exemplo, de casa de câmbio, né? E aí, no caso aqui da digitalização, eu, pessoalmente, como usuário, não me sentia tão incomodado de falar que eu vou trocar um par balance para o outro. Como não tem a pool, eu tenho que passar por várias delas e pagar as taxas. Desde que as taxas sejam transparentes aqui para mim, eu vou olhar aqui e falar, beleza, eu topo pagar ou não aquela taxa. Mas quando, por exemplo, eu fui numa casa de câmbio recente para trocar uns euros que eu tinha por dólar. E não tem a troca direta, né? Você troca por real e depois troca por outro, assim. Um pouco dessa ineficiência que a gente ainda tem um pouco no mercado e que, quando você fala de digitalização, você pode caminhar para isso aqui, que é basicamente uma ideia, sei lá, de trocar stablecoin por outro stablecoin, né? Tipo, um dólar por outra moeda do mundo. Se você tiver um mundo digitalizado, isso aqui vai ser a casa de câmbio e não qualquer outro local que você vai ter que fisicamente trocar por dinheiro físico, né? Então, eu vejo um grande potencial nisso, principalmente na redução de custo. E aí, para mim, vem uma memória muito clara quando a gente tem a V2 da Uniswap, que é essa discussão do impairment loss e vários desafiantes colocando na mesa a ideia de que eles arrumaram soluções para aquilo e nenhum, de fato, entregando realmente a zeragem desse impairment loss com clareza e com consistência, principalmente, porque
em alguns pontos específicos, sei lá, a Balance também fazia isso, a Dodo também entregava isso, mas quando a gente via na prática, acabava, por não ter uma profundidade no book, acabava causando algumas distorções que eram até mais prejudiciais do que a própria impairment loss. E nesse sentido, a Uniswap sempre tem essa pegada de avanço, né? No sentido de inovação dentro da tecnologia, e o que a gente está vendo na V4 é mais essa passada larga, né, que deixar os concorrentes cada vez mais para trás. Assim, isso me lembra muito a nossa discussão que a gente tem sempre aqui contra plataformas de contrato inteligente, né? O que aqueles caras que podem de fato desafiar o Ethereum. E aí vem uma pergunta para você, o Rony. Olhando para isso, a gente está vendo assim, botando o Ether como esse cara que é o líder do mercado de plataformas de contrato inteligente, e a Uniswap é essa líder das DEXs dentro de todas as redes específicas aqui que são ligadas à EVM. Quais desses caras aqui, a Uniswap tem a mesma chance de continuar sendo líder? Vou chutar aqui nos próximos 3 anos, que é o que eu prevejo muito bem para o Ethereum, da mesma forma que o Ethereum, sendo líder em DEX, ou aqui tem uma defesa que ainda não está tão forte quanto a do Ethereum aqui? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que a Uniswap vinga nos próximos 3 anos como DEX ainda líder? Ou ela deveria sofrer mais ou deveria lutar mais por essa liderança se a gente comparar com o Ethereum? Cara, ótima pergunta. Eu vou até, para antes de começar a responder, pensar um pouquinho num paralelo de um outro Vampire Attack que aconteceu recentemente aí no mercado de NFTs, que é o do Blur ao OpenSea, né? Aí eu fiz um raciocínio rápido aqui, se antes de lançarem o Blur me falarem que o OpenSea ia perder praticamente grande parte do mercado de NFTs em menos de um ano, eu ia falar, não, impossível, né? Não pode ser que uma parada tão grande que domina o mercado vai perder tão rápido. E foi o que está acontecendo, né, hoje em dia. Talvez ainda volte atrás, se for acabar os incentivos, mas por enquanto é o que a gente está vendo, né? Então, vou tentar botar a minha opinião mais humilde aí em relação a isso. Olha, a Uniswap, ela, além de ter esse monopólio junto com a Ethereum, eu gosto muito desse fato dela. Na verdade, o pensamento dos devs da Uniswap é, obviamente, muito parecido com os da Ethereum, né? Tanto que muitos até participam de vários projetos em conjunto. Eles têm muito esse pensamento da inovação, né? É justamente isso que a gente tinha falado, né? Esse foi um dos grandes pontos de ter mantido eles na vanguarda até hoje. E talvez, por exemplo, voltando ao paralelo com NFTs, não sei se o time da OpenSea era tão inovador assim, né, como é o da Uniswap. Então, talvez essa possa ser uma diferença entre os dois casos, e aí isso faria com que a Uniswap conseguisse manter essa liderança por mais tempo, né? Mas, cara, isso é uma previsão complexa de ser feita, né? Tentando pensar algum outro motivo que poderia ter de diferente entre os dois. Deixa eu adicionar uma pergunta aqui, mas o Ether, ele tá muito na frente dos concorrentes. São duas corridas correndo aqui lado a lado. Você tem o Ether na frente dos concorrentes e a Uniswap na frente dos concorrentes. Na sua visão, o Ether está muito na frente dos concorrentes e a Uniswap não estão na frente? É isso? Não. Eu acho que os dois estão muito à frente, sim. Talvez o Ether esteja comparativamente mais à frente do que a Uniswap está dos outros concorrentes. Mas acho que é porque a rede da Ethereum, obviamente, tem muito mais outros casos de uso e outros lugares para se apoiar caso você tenha algum problema com as narrativas da Ethereum de hoje em dia, né? Então, acho que você teria um risco menor apostando na Ethereum versus a Uniswap nesse caso. Na Uniswap, o negócio dela é DEX, né? Apesar de que agora a gente vai ver que vai poder expandir isso, mas pelo menos até agora, até a V3, era só um negócio de DEX. Se tivesse algum tipo de problema em relação a isso, ela estaria bem comprometida. Enquanto que a Ethereum não. A Ethereum você pode usar para fazer staking, pode usar para fazer swap, pode usar para fazer um monte de coisa. Então, acho que em termos de risco, a Ethereum teria um risco menor do que a Uniswap. Mas também não vejo a Uniswap perdendo essa posição aí tão cedo. Justamente por isso. É uma equipe muito inovadora, muito boa, muito inteligente, né, e que produz um produto maravilhoso. 2 comentários. Primeiro, eu queria voltar e responder uma parte da pergunta que eu não respondi anterior. O Native Ether, boa. O Native Ether. Então, por conta do singleton, né, do contrato único, a gente consegue de novo introduzir o Ether puro nos pares, sem ter aquele custo que a gente tinha na V2, né? Você não precisa envelopar ele para poder botar ele nas pools, porque toda a contabilidade ela é abstraída dentro do contrato, então você não tem o custo de você ficar transferindo Ether para poder, enfim, fazer as transações, né? Então esse custo todo é abstraído, por isso você consegue fazer as pools com Ether nativo novamente. Respondendo essa pergunta e agora fazendo o comentário, né? Cara, o que
a Uniswap vende, né? Ela vende liquidez, basicamente. Isso que é o que ela vende hoje. Então, todo o negócio dela, ele está baseado em ter a melhor liquidez do mercado, ter o book mais profundo, descentralizado possível, né? Então, quando você vai fazer um trade hoje em dia, se você utilizar um router daqueles, né? Bonint, Matcha, etc., esses agregadores de DEX, boa parte dos trades vão ser roteados para a Uniswap. É muito difícil você desviar da Uniswap nessas rotas. Só quando existe uma discrepância de preço ali entre Uniswap e SushiSwap ou Uniswap e Balancer, que são coisas que hoje em dia são mais raras por conta do MEV, mas grande parte desses trades eles são roteados para Uniswap. Por quê? Porque a Uniswap ela tem a melhor liquidez, ela tem a melhor condição para o cara que está fazendo o trade. Então, hoje, esse é o negócio da Uniswap hoje, né? Então, o que ela não pode fazer? Ela não pode prejudicar a sua liquidez, né? Ela não pode afastar os provedores de liquidez. E aí, a gente chega no principal problema da Uniswap hoje em dia, que é a Uniswap não tem receita. Ela não tem receita, porque ela não consegue... ela não ligou o fee switch, né? Existe uma discussão muito grande entre ligar o fee switch e não ligar o fee switch. Mas se ela liga o fee switch, ela prejudica a sua principal vantagem competitiva em relação a outras DEX, que é não cobrar dos seus provedores de liquidez, né? A partir do momento que ela começa a cobrar dos seus provedores de liquidez, ela se iguala a outras DEX. E aí, o cenário competitivo talvez mude, porque hoje em dia, para o provedor de liquidez é muito mais vantajoso estar na Uniswap porque ele não é cobrado em cima disso, mas se isso muda, cara, de repente ele vai para uma outra DEX, ele vai para uma Balance, ele vai para uma Curve, vai para onde for melhor para ele, né? Então tem a Uniswap ela tem esse dilema. Ela não pode ligar o fee switch, porque se ela liga o fee switch, ela acaba com a vantagem competitiva dela. E aí a gente chega na V4. A V4 ela inverte essa lógica. A V4, com os hooks, o que vira o modelo de negócio da Uniswap? Né? O modelo de negócio da Uniswap, ao invés de ser vender liquidez, ela vende o acesso à liquidez. Então, o que rola? Com os hooks, você tem a possibilidade de você criar aplicações em cima da Uniswap. Money Legals one-on-one, né? Você criar coisas em cima de outros contratos inteligentes. Então, você pode, por exemplo, vamos supor que eu crie um protocolo de trading de margem utilizando a Uniswap como base, né? Todos os hooks ali. Se a governança da Uniswap achar interessante, ela pode ligar o fee switch na minha aplicação. Então, ao invés de ela cobrar os provedores de liquidez, ela vai cobrar os usuários da minha aplicação em cima daquilo ali, né? Então, ela passa a ter uma linha de receita que não afeta a vantagem competitiva dela. E essa é a maior sacada da V4. É você poder mudar o modelo de negócio da Uniswap, não afetar a vantagem competitiva e transformar a Uniswap de uma DEX para uma plataforma. Por que uma plataforma? Porque o principal modelo agora, com certeza, vai ser essas aplicações que vão ser construídas em cima da Uniswap. Então você vai ter acesso direto à liquidez ali da Uniswap e você vai estar construindo em cima da Uniswap, né? Então é bem interessante isso. Tem como você construir N coisas, eu já vi gente falando de protocolo de empréstimo que dá para ser construído, tem como você construir esses protocolos de margem, tem como você construir derivativos, opções, etc. Enfim, o céu é o limite. E a partir do momento em que você tem aplicações que são bem sucedidas, que elas têm um bom fluxo de usuários, cara, é um passo para você ligar o fee switch ali e começar a ganhar dinheiro, a começar a ter receita para o protocolo. E aí, para essa receita do protocolo começar a ser redistribuída para os usuários, é uma questão de governança. Então, essa é a maior sacada da V4 e isso que pode mudar o jogo completamente para a Uniswap e para o Token Uni. Acho que essa é a maior sacada aqui. E é interessante, acho que o ponto interessante também é que você também joga a responsabilidade de inovação, essas coisas, para quem vai construir em cima e não para você mais, né? Então, ao invés de você ser o cara que tem que estar correndo atrás do resto do mercado, você deixa que as pessoas que estão construindo em cima de vocês façam isso por você.
Então, enfim, foi uma sacada de gênio da Uniswap. Acho que muda completamente o jogo do protocolo e pode, de fato, ter mudado o jogo pro Token Uni também. Eu acho essa percepção muito boa, principalmente quando a gente olha das possibilidades de modelo de negócio que a V4 abre, né? Acho que tem uma coisa que para mim sempre fica cada vez mais claro quando a gente olha o avanço das exchanges descentralizadas, de organismos descentralizados, é que eles de fato estão construindo uma infraestrutura integrada, né? Então o MoneyLego está aqui já para a gente usar. A grande, talvez pulo do gato, grande sacada como empreendedor aqui esteja em como que eu vou trazer essas pessoas para esses protocolos de maneira facilitada, né? Que até aquele negócio da ideia de negócio que a gente discutia, que era como que eu vou fazer com que o meu usuário, sei lá, eu sou um cara que simplesmente produz conteúdo na internet, ele consiga comprar cripto diretamente dentro da minha página com uma facilidade melhor do que ter que abrir uma carteira. Que aqui entra algumas coisas interessantes para mim, que são a discussão do Account Abstraction, tem que falar assim, que o Rony já liga a luz aqui, daqui a pouco vai começar a falar sobre isso, o quanto que aquilo facilita do ponto de vista de user experience, e esse salto que a V4 está dando para a construção abre margem para você evoluir nessa direção, que é você, como pessoa que produz conteúdo, que tem algum tipo de cliente que está inserido dentro do mercado cripto, mas não tão inserido a ponto de usar MetaMask, você poderia ter esse poder aqui de oferecer esse tipo de negociação para ele de forma centralizada, porque está usando seu app, mas acessando uma base de dados ali e uma infraestrutura descentralizada sem a necessidade dele saber que isso está acontecendo. Acho que esse pulo do gato ele é bem interessante para as próximas rodadas que forem acontecer de inovação, e eu vejo que a V4 possibilita esse salto que para mim considero bem interessante. A outra coisa que eu consigo extrair primeiro do white paper da V4 e depois das primeiras declarações do Hayden é o quanto esse ecossistema, principalmente do Uniswap, ele está integrado com as evoluções que estão acontecendo dentro do Ethereum. A ideia de que você politicamente, entre aspas, conseguiu ali discutir e integrar e botar dentro do calendário do Decum a IP 1153 mostra um pouco de como que esses sistemas estão trabalhando juntos. Isso, óbvio, é maravilhoso para a evolução desse mercado, né? Que as pessoas consigam trabalhar junto e trazer inovações em conjunto. E nesse caso também, a Uniswap deu algumas pistas aqui para a gente como que esse mercado vai evoluir. A Uniswap lançando uma wallet, né, como fez recentemente, ele mostra o quão é importante também possuir o usuário na ponta. Óbvio que o cara que constrói a infraestrutura vai continuar fazendo isso, mas se ele quiser abraçar outros negócios, ele precisa ter o usuário dele na ponta. E a Uniswap mostra que ela também considera o usuário da sua plataforma o cara que está fazendo a negociação. Não só o provedor de liquidez, apesar de ter entendido que o provedor de liquidez é o principal cara para atrair o usuário que vai fazer o swap. E a outra coisa que dá para ver, além dessa integração e tudo mais, e da wallet, é o quanto que esse mercado aqui, o líder, né, ele precisa continuar inovando e ponto. Assim. A grande verdade é essa. E ele precisa propor coisas que, em teoria, ou pelo menos não em larga escala, não tenham sido propostas. Ele precisa ser esse thought leader para trazer coisas novas e ser um cara que as pessoas vão seguir como tendência. Senão ele fica para trás. Aí você trouxe um caso bem interessante que foi o do Blur versus OpenSea, era uma coisa que o grande Bernard Mago Pedra aí falou, né? Falou da Marketplace Wars. E eu tinha realmente minha dúvida, assim, do tipo, cara, esses caras, eles vão conseguir desafiar o OpenSea? E aí, quando você não traz nenhuma inovação substancial, você fica à mercê do capital mercenário. O Blur continua líder desse mercado porque ele continua favorecendo esse capital mercenário. A dúvida que eu tenho hoje é, tipo, finalizado o airdrop, finalizado tudo, o cara voltaria para o OpenSea? A gente puxou um dado recente que era a quantidade de traders, pessoas que negociam dentro do OpenSea é muito maior, mas a pouca quantidade de pessoas do Blur fazem mais volume do que o OpenSea. Então, assim, ele ainda tem usuário, a OpenSea ainda tem usuário. Talvez seja uma distorção pelo momento do mercado, uma série de outras coisas, mas de fato o líder, para ele ser líder é muito caro, né? A mesma analogia que eu faço de ter ideias originais e boas, elas são muito caras. É melhor emprestar dos outros, de fato. Essa é a minha percepção. Para o cara que é líder mesmo desse mercado, ele precisa continuar propondo coisas novas. E depois desse gigantesco preâmbulo, eu não tenho nenhuma pergunta, vou passar para outro tópico aqui sobre a Uniswap.
E queria trazer essa pergunta pro Rony aqui. A gente está tendo essa atualização da V4 e todas as versões da Uniswap elas deram uma sacudida no mercado. Tanto do ponto de vista daqueles que propunham melhorias naquela direção, e acho que sei lá, a principal para mim foi a perda impermanente, né, impairment loss. E agora, qual que seria o impacto da Uniswap frente aos seus concorrentes? Lançou a V4, teve Decum, 3 semanas depois a gente lançou a V4. Como que você acha que esses concorrentes iriam reagir? Como que eles iriam seguir tendência ou tentar bater de frente com a Uniswap? Cara, ótima pergunta. Bom, o Lucas já deixou claro para a gente aí as grandes vantagens aí dessas atualizações, principalmente essa dos hooks. Cara, eu tô tentando me botar na pele lá do cara da SushiSwap. O que eu faria se eu fosse ele? Eu acho que eu tentaria fazer algum outro tipo de Vampire Attack, né? Mas aí é muito mais complexo também. Porque, de novo, não é só você copiar o código também, né? Você tem que ter toda a comunidade por trás, tem que ter todos os usuários fortalecendo a sua aplicação, usando a sua aplicação, né? Então é bem complexo isso. Então, cara, acho que eles teriam que investir muito em inovações paralelas a essas da Uniswap, né? Então, aí já é um nível de pesquisa de AMMs que nem eu tenho ideia do que seja, mas provavelmente buscar comunidade e investir em desenvolvimento de novos casos de uso, né? Que nem o que a própria Uniswap está fazendo. Então seria copiar a estratégia do Uniswap, mas talvez fazendo alguma coisa diferente ou melhor do que eles estão fazendo, né? Enfim, acho que seria por aí uma solução. Só para fazer um adendo aqui, o código da Uniswap V4 ele não vai ser aberto, tá? Ele vai começar com uma licença... Da mesma forma que foi a licença da V3, né? Por um período de tempo não é permitido que você copie o código. Depois desse período de tempo, o código vira de fato aberto, né? Então, esse período de tempo ele acabou há pouco tempo para a Uniswap V3, tanto é que a gente já teve aí atualizações tanto da PancakeSwap quanto de outros forks aí da Uniswap adotando as melhorias da V3. Só que essa mesma coisa vai acontecer para a V4. Então a V4 ela vai ter aí um período, se eu não me engano... 4 anos. 4 anos, né? 4 anos. A V3 você sabe quantos anos foi? Foi menos. Foi menos, né? Eu tô achando Foi bastante menos. 4 anos. Tô achando Foi bastante menos, 4 acho anos. que foi É o tempo que eles precisam para lançar a V5. Meu amigo, 4 anos é 80 anos em cripto. É bem isso. Acho que foi menos que a V3. Foi 1 ano, 2 anos, Não foi muito tempo, não. Acho que foi nem metade disso aqui. 2 anos, acho que a V3 não tem 2 anos, eu acho, pra ter tanto licença. Acho que foi menos ainda. Menos de 2 anos. Depois a gente vê aí. Você que tá vendo aí, comenta aí embaixo no YouTube aí, quantos anos foi. Exatamente, pode colocar pra gente aí. Mas enfim, nesse período de tempo não é possível que você copie o código, né? Então isso é uma maneira da Uniswap também defender sua posição como líder aí de mercado. O cara que é defensor do open source dentro de mim fala que isso é meio errado, mas é a maneira que eles têm de defender a fatia de mercado deles. Vou fazer o spoiler aqui, eu tô vendo na internet. Maio de 21 foi o V3 lançado. Então tem 2 anos. Tem 2 anos, mas acho que foi menos. A V3 quebrou a licença já faz algum tempo até. Foi maio de 21? A gente já passou. Já passou, né? maio de 21. Então acho que foi 2 anos, acho. Então foi mais ou menos 2 anos. Foi uns 2 anos. 2 anos então, metade, né? Bom, né? Acho que pelo menos eles estão reconhecendo que precisa de mais tempo aí pra ter a licença do negócio de fato. Depois eles abrem aí pra todo mundo usar, né? Uhum. Sobre isso, eu tenho uma discussão eu queria discutir esse ponto agora, né, que eu acho que vocês trouxeram aqui na mesa, que é esse lance do a gente pode chamar aqui, porque assim, tá publicado, né, na verdade você pode copiar, mas você não pode, porque você pode sofrer, tá claro aqui que eles estão chamando de Business Source License, né, e isso é bom ou é ruim, né, você falou aqui. É que eu acho que tem um porém que eu quero falar pra vocês, que assim, vocês são muito bonzinhos quando a gente fala de qualquer coisa que o Ethereum fez que pode ser duvidosa e tudo mais, ou o Uniswap ou o queridinho de vocês. Porque quando a gente fala de qualquer outro cara que vocês não gostam, tudo é horrível, né? O Luca é o Gensler, o Rony não sei o que é, mas acho que todo o protocolo, eu acho que seja concorrente do Ethereum, ele também tem mesmo uma reação, assim. Mas quero ouvir uma opinião aqui. O que você acha disso, assim, dessa ideia de travar o código por um período e tudo mais? Eu não gosto, cara. Acabei de falar assim, o cara que gosta de open source dentro de mim fala isso errado. Mas foi ameno, né? A gente já viu ele falando aqui de Gary Gensler, não é desse jeitinho doce aqui, né? Não é, nunca é desse jeitinho doce. Cara, porque o que eu acho? É errado, mas é compreensível. Por quê?
Porque o cara, ele gastou todo um recurso de pesquisa para chegar naquele ponto de construir o protocolo, essa versão nova do protocolo. E no dia que ele postar esse código no GitHub, vai vir alguém, vai copiar e vai falar, opa, vou fazer aqui um ataque vampiro, vou implementar no meu protocolo e vou sair na frente, né? Então tem esse risco muito forte para a Uniswap, né? Eu diria que no caso, por exemplo, do Ethereum, esse risco não existe. Por quê? Porque o cara que for forcar o Ethereum, ele vai ter que criar todo um ecossistema de validadores do zero, ele vai ter que fazer, enfim, N coisas do zero, que talvez fazer com a Uniswap seja mais fácil, porque o cara que está provendo liquidez, ele não tem tanta... ele não é tão fiel assim ao protocolo como o cara que é validador do Ethereum, ele é fiel ao Ethereum, sabe? Então, eu entendo por um lado, mas eu continuo achando errado. Eu acho que que vai contra o ethos de cripto. O ethos de cripto é a gente ter código aberto, que as pessoas possam modificar, alterar da maneira que elas quiserem, né? Tanto é que hoje, se tiver uma discordância na governança da Uniswap, por exemplo, e os caras falarem, a gente quer fazer um fork aqui da Uniswap, vamos forcar a Uniswap porque não tá dando certo, a gente quer alguma coisa, vocês querem outra, vamos forcar que aí todo mundo sai feliz. Não tem como forcar, porque o código ele é fechado, sabe? Então, você acaba com essa coisa bonita que existe, por exemplo, no Bitcoin, né? No Bitcoin, essa discussão já foi levada ao nível de um hard fork, né? Existia, por exemplo, de um lado, as pessoas que defendiam o Bitcoin Cash, né? Peer-to-peer Electronic Cash, né? Você trocar, fazer trocas ali, pagar o cafezinho com o Bitcoin. Do outro lado, a galera que era do hard money, não vamos mexer no código do Bitcoin. E a desavença foi tão grande que no momento eles falaram, não, vamos fazer um hard fork aqui, ó. Vocês vão pro seu lado, a gente vai pro nosso, o tempo dirá quem foi o vencedor. Enfim, quando a gente fala de um protocolo na rede do Ethereum, por exemplo, você não tem como fazer isso. Você não vai conseguir forcar o protocolo. Você vai ter que forcar o Ethereum inteiro. E aí vale a pena você forcar o Ethereum inteiro por causa de uma racha de protocolo? Não vale. Enfim, a ideia de você ter o código aberto aqui, ela fecha a porta para esse tipo de coisa e vai contra completamente o ethos de cripto. Acho que é uma decisão, não sei se errada é a mesma palavra, mas uma decisão muito reprovável da Uniswap Labs. E eu acho que tem um dedinho de A16Z nisso aí. Eu concordo com você, reprovável, mas entendível também. Né? Se tivesse que botar aqui os adjetivos clássicos aqui pra mim, mas... O lado bom, pelo menos, é que vai ficar o quê? 4 anos travado, depois vai liberar. Se tu fosse fazer uma patente, ia ficar o quê? 50, 30, 70, É verdade. E, talvez, pelo menos isso é melhor, né? E talvez até valha uma discussão aqui de qual é esse tempo, de fato, né? Porque, sei lá, pensando em projetos e em empresas aqui locais, tem muita coisa que o cara, tipo, lá vende uma empresa dele. Acho que, sei lá, quando o Wizard vendeu lá o cursinho dele pra, não sei, alguém de fora, alguma coisa assim, acho que tinha um no compete de 1 ano só, porque o mercado muda muito, né? Então, se muda muito, a vantagem competitiva depois de 1 ano é qualquer outro. Então, esse seria mais ou menos a ideia aqui de um no compete, acho que por trás. Você não usar o seu código contra você mesmo, não usar a sua experiência contra a sua própria empresa. Então, acho que tem alguns detalhes aqui que a gente precisa ver. Acho que isso é discutível até em outros fóruns de fato. Mas não vou me alongar. A gente está quase aqui a 1 hora nesse papo. E vamos agora para mineração da semana. E acho que vocês trouxeram aqui um podcast do Bankless, né, com o Hayden Adams também. Eu vi só metade, que era na ETCC, né? Esse link aqui da ETCC de Paris, que você botou, Rony? Ou é o outro? Agora eu vou ter que ver esse link aqui. Não, esse link é do podcast do anúncio que eles fizeram. Beleza. Exatamente. Bem, o Luca, você que... O Rony botou esse link aqui, botou numa saia justa aqui, mas o que o Hayden fala aqui? A gente estava falando já do Uniswap V4, Uniswap X, né? O que está na pauta aqui do podcast? Então, ele acaba falando um pouco das duas coisas. Da Uniswap X, que a gente acabou não tocando muito no podcast aqui. A gente pode até voltar nesse assunto depois, num outro episódio. Mas ele acaba falando um pouco desse roadmap da Uniswap, fala um pouco do que tem de novidades para a Uniswap e o futuro do protocolo mesmo. E acho que nesse papo fica muito clara essa visão de mudar o modelo de negócio, né? De virar uma plataforma de fato a Uniswap. Não de maneira explícita, ele não fala isso com as palavras e do jeito que a gente fala aqui, mas dá para sentir que de fato essa foi a intenção quando eles estavam fazendo o design do protocolo. E
Falam bastante da Uniswap X também, que não foi um tópico que a gente acabou abordando aqui no podcast, mas é algo que complementa a Uniswap V4, que é muito interessante. Acho que quem está escutando o podcast para ter uma dimensão completa do que a gente vai ver de Uniswap daqui para frente, também vale muito a pena você entender a Uniswap X. Beleza. E você, Rony, tem um recadinho pro pessoal aí do grupo de estudo? Pro grupo de estudo? Explica aí tudo pra gente. Tenho. Galera, a gente tem toda sexta-feira, 11 horas da manhã, lá no Discord do MB. É um canal muito interessante para quem gosta dessa parte técnica aí, de parte de se aprofundar em alguma aplicação ou em algum protocolo específico, né? Que é o nosso grupo de estudos técnicos, né? Então o nome é bem engraçado, agora que eu parei para perceber. Mas enfim, o que eu queria deixar para vocês é que todas as sextas que a gente faz essa apresentação, a gente tem tanto o arquivo lá em PDF disponível para qualquer um, tanto quanto para os holders lá do MBPS, na área especial, tem a gravação de toda a aula. Então, lá no dia 30 de junho, foi agora, mês passado, a gente fez um grupo de estudo só sobre a evolução dos modelos de AMM, né? Então, vocês viram o Luca falar um pouquinho aí de que mudou da V1 para V2, para V3. Tudo a gente acompanha lá, acompanhou nesse estudo aí, tá bem completo, tá bem maneiro. Então, se você tiver interesse em aprender mais sobre isso, entre lá no Discord, procura lá no nosso canal de Research os PDFs do grupo de estudo, e se você tiver mais interesse ainda, compra o MBPS, que tá baratinho, vale super a pena. E aí você consegue ter acesso aos vídeos também, além de, obviamente, a gente se encontrar sexta-feira, todas as sextas-feiras às 11 horas aí, para trocar alguma ideia sobre algum assunto que sempre é interessante, porque tudo que é técnico é legal e tudo que é de mercado é chato, né? É isso. Boa. Boa, maravilha. Bom, queria agradecer você primeiro que ficou até o final aí desse podcast, assim, uma grande aula de V4, eu me aprendi bastante com vocês dois aqui. Obrigado, Luca, obrigado, Rony, direto do Rio de Janeiro. Um forte abraço, não esqueça de seguir aqui o canal, de ativar o sininho e mandar pro seu amigo aí, que provavelmente daqui a pouco vai estar todo mundo falando dessa V4. Um forte abraço e até o próximo Francamente Cripto.